Então, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Maikson e o tema escolhido por mim foi efeito borboleta. Então, eu acredito que a maioria que está aqui presente já ou deva conhecer ou já ouviu falar, até porque existem vários filmes, né, que retratam um pouco, né, sobre o que seria o efeito borboleta. Então, tem uma frase bem famosa tem até nesse primeiro filme, que é: o simples bater de asas de uma borboleta no Brasil pode ocasionar um tornado no Texas. Então, o efeito borboleta, né, basicamente nos filmes, consiste em uma pequena mudança, né, que o personagem ele faz no passado, alterar totalmente, né, as coisas no futuro, né, quando ele volta para o presente. Então, esse conceito ele é bastante interessante, né, existe vários estudos com relação a isso, e eu vou apresentar um pouco, né, sobre a história, e depois eu falo um pouco sobre a matemática envolvendo isso. Então, né, a história, nós temos o seguinte, né? O trabalho pioneiro na teoria hoje como caos, né? A teoria do efeito borboleta, né? Conhecido como teoria do caos, foi realizado por Poincaré ao buscar a solução do problema dos três corpos, que permanecia sem solução desde a época de Newton. Então, Poincaré ele pesquisou situações de uma complexidade absoluta inesperada e demonstrou que as equações da dinâmica podem produzir movimentos extremamente irregulares, sendo estes mais a regra do que a exceção. Então, quando se fala no efeito borboleta, nós temos que Poincaré foi o pioneiro, né? Só que, com o passar dos anos, teve outra pessoa que ganhou um destaque, né? Se a gente precisar no Google, não vai aparecer que é o Poincaré, mas sim Lorenz. Não sei se estou pronunciando certo, mas na década de 60, né, Lorenz ele investigou as equações matemáticas para modelar o clima atmosférico. Então, procurando desenvolver um modelo de simulação das condições atmosféricas com o objetivo de elaborar previsões meteorológicas precisas. Então, o Lorenz ele escolheu, né, equações é, que, que expressavam relações envolvendo, por exemplo, a pressão atmosférica, a temperatura, velocidade dos ventos, das correntezas marítimas, aplicando, né, as leis científicas tradicionais. Então, Lorenz, ele fundamentou a sua pesquisa no entendimento de que, uma vez encontradas as equações que regem o clima, seria possível prever o tempo atmosférico com precisão. Então, Lorenz ele descreveu a sua pesquisa realizada na década de 60, enfatizando o momento quando, ao digitar 0,506, ao invés, ao invés de 0,506127, ele observou, né, que nessa nova simulação computacional do clima divergiu rapidamente. Então, uma pequena mudança, né, que analisando aqui não vai mudar nada, né, mas que muda totalmente, né? Então, essa é a premissa do efeito borboleta. É uma pequena mudança em um determinado tempo, muda completamente, né? Em um futuro próximo, em um outro tempo x e y, onde x é o passado e y é o futuro. Então, nesses dois tempos, é, as coisas mudam, né? No caso do efeito borboleta, serão as partículas. Então, Lorenz, ele percebeu que seu modelo, né, apesar de ser construído com equações deterministas, tornava-se imprevisível os erros iniciais de arredondamento, né? Então, os erros iniciais de arredondamento eram os culpados. Eles estavam regularmente se ampliando até que dominaram a solução. Na terminologia atual, produziu-se um caos. Então, esse fenômeno, né, que é uma das principais características da área da ciência, né, que veio ser chamada de teoria do caos, é denominado do meio científico como dependência sensível das condições iniciais e popularmente conhecido como efeito borboleta. Então, o Lorenz ele já comentou, né, a denominação do efeito borboleta, que a expressão tem uma história meio obscura. Parece ter surgido logo após a publicação de um artigo que ele apresentou, né, em um encontro da cidade de Washington, em 1972. Né? Foi exatamente aquela primeira frase que eu coloquei lá no início, né, bater de asas de borboleta no Brasil
desencadeia um tornado no Texas. Então essa aqui é a premissa inicial, né? Eu busquei trazer um pouco da história, né? Quem estudou sobre esse efeito e tudo mais. Mas vamos agora para essa parte matemática, né? No caso, a parte geométrica. Então, na medida, né, em que duas partículas se iniciam suas trajetórias a partir de dois pontos distintos, muitíssimos próximos, uma vez que estão sob a influência de um mesmo atrator. Então, pesquisei um pouco, né, sobre esse termo. Eu acabei descobrindo que é um termo físico, eu não conhecia. Mas a definição diz o seguinte. Deixa eu ver aqui. A definição diz que o atrator é definido como o conjunto de comportamentos característicos para o qual evoluiu um sistema dinâmico independente do ponto de partida. Então, mesmo com essa definição, eu acabo ficando um pouco confusa, não entendi bem, mas tem um exemplo para isso. E o exemplo seria o exemplo clássico que pode ser utilizado, né, para descrever o que seria um atrator, seria uma bola rolando sobre um plano. Então, devido ao deixa eu ver aqui. Então, o exemplo seria uma bola rolando, né? Devido ao efeito de atrito, o movimento da bola ela tenderá a convergir. Então, quando essa bola ela estiver numa velocidade inicial, no caso, o movimento zero, é o que a gente chamaria de efeito de atrator. Então, basicamente, né, o nome, né, efeito borboleta, vem justamente, né, dessa parte geométrica. Então, se a gente analisar aqui, ó, como o início, né, as duas partículas elas partiram daqui, desse início, e com a pequena mudança, né, que a gente viu lá no exemplo do Helms, que a diferença é bem pequena, a gente diria até com uma diferença boba, mas que faz uma total diferença, né? Então a gente observa que essas duas partículas, elas estão, né, em lugares completamente diferentes. Então a interpretação matemática, né, para o comportamento, né, descrito aqui na imagem, caracteriza a desproporcionalidade entre as causas, que é medida pela mudança muito pequena da posição inicial das partículas e os efeitos. No caso, né, as trajetórias, mesmo partindo do mesmo lugar, né, elas vão para lugares distintos. E aqui, né, para representar o efeito borboleta, né, geometricamente, nós temos essas três imagens. Então, nestas são apresentadas duas partículas que começam suas trajetórias a partir de pontos muito próximos um do outro. Para ser mais preciso, né, a simulação é feita com as partículas partindo de pontos que diferem apenas a sua coordenada x. E a diferença é uma diferença absurda, né, a gente diria, que é de 0,0001. Então, analisando aqui, essa diferença não ia fazer nenhum efeito, não ia mudar nada. Mas se a gente analisar essas três imagens, a gente vê, né, o que essa teoria do caos mostra. Então, inicialmente, nós temos aqui as partículas azul e amarela. Nessa primeira imagem, não dá para ver bem a partícula azul, justamente por causa do fundo que é preto. Mas elas partiram daqui, onde eu estou mostrando, e elas estão uma diferença tão próxima, né, que a gente não vê nenhuma diferença a princípio, né? Em um tempo X, não tem nenhuma diferença. Só que com o passar do tempo, a gente analisa nessa figura 2 que a partícula azul e amarela já estão bem diferentes, né? A partícula azul já está se distanciando da partícula amarela. E por fim, aqui na imagem 3, a gente pode ver que as duas partículas, mesmo partindo de um ponto muito próximo, elas terminaram, né, em lugares diferentes. Então essa seria a premissa, né, do efeito borboleta, justamente a partir de um momento, né, exemplo, passado. Então, duas partículas saem em um determinado tempo e no futuro elas estão em lugares completamente diferentes. Justamente por isso que nos filmes a gente vê, né, que o personagem ele volta para o passado, aí é uma pequena mudança que ele faz, quando chega no presente dele as coisas estão totalmente diferentes. Então foi isso que eu trouxe, uma coisa bem resumida. Eu não encontrei muito a parte matemática, né, mais essa parte geométrica do efeito borboleta, mas espero que vocês tenham entendido. Então foi isso.